Atos capítulo 17, versículo de número 24 até o versículo de número 28. Versículo número 24 até o número 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos que já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Te louvamos, Senhor, pela a bênção, a oportunidade, a liberdade que temos de ler e meditar na Tua Palavra. Pedimos a assistência do Teu Espírito Santo nesse instante, para que o mesmo, Senhor, trabalhe na nossa mente para a compreensão e também trabalhe no nosso coração para a aceitação da Tua verdade, para que possamos ser edificados, para que possamos, ó Deus, crescer no conhecimento e também na graça do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu estava assim, não sei quanto aos irmãos, mas eu estava ansioso para chegar à escola dominical, para que nós pudéssemos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. O assunto que nós vamos trabalhar nessa escola dominical, que nós já iniciamos de certa forma até no domingo passado, é um assunto maravilhoso, né? Como todo o assunto da palavra de Deus é maravilhoso. Mas nós falamos no domingo passado, os irmãos vão recordar, nós falamos que o livro do Gênesis é o livro o livro de Gênesis é o livro das origens. Então nós falamos que o livro do Gênesis é o livro das origens, porque no livro de Gênesis nós vamos ver a origem de todas as coisas. A origem, nós falamos no domingo passado, a origem do universo, né, de tudo aquilo que foi criado, a origem do homem, a origem do casamento, a origem da família, a origem da sociedade, a origem da violência e também a origem do pecado. E hoje nós vamos dar sequência a esse assunto, como foi proposto para os irmãos. Eu creio que todos leram durante a semana os capítulos de 2 até o capítulo 11 de Gênesis, e nós vamos trabalhar nessa escola dominical os assuntos aqui relacionados aos capítulos de 2 a 11 de Gênesis. Claro que são muitas coisas, os irmãos leram, os irmãos vão ver que são muitas coisas que são tratadas nesses capítulos. Então não há como nós aprofundarmos em todas essas coisas. Mas nós vamos pegar, irmãos, alguns temas assim importantes aqui para nós trabalharmos nessa escola dominical. Nós vamos falar sobre a origem do pecado. Nós vamos falar sobre a descendência de Adão e Eva. Nós vamos falar sobre o dilúvio e a arca de Noé.
E nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Então o assunto é de Adão a Abraão. Então, vamos começar por aqui, por Adão. Eu não sei se os irmãos já ouviram alguém dizer assim, que na verdade Adão não foi um personagem real, mas que Adão teria sido um personagem fictício, criado para representar a todos aqueles que foram criados por Deus para dar início à criação. Como se, por exemplo, Deus tivesse não criado apenas um homem de início, mas que Deus tivesse criado vários homens e mulheres, e Adão fosse um personagem para representar essa primeira raça, essa primeira criação. Então Adão fosse ali um personagem fictício. E nós precisamos saber o que de fato era ou foi Adão. Os irmãos acham que faz sentido isso? Mas biblicamente, como nós podemos refutar tal ideia? Biblicamente, como nós podemos refutar tal ideia? Deus criou, fez uma massa, terra, moldou, e soprou neles. Sim. E foram de vida. Tanto é que ele era sozinho. Então Deus criou A companheira. Então, mas veja bem, alguém pode falar assim, mas tudo isso aí é um personagem, uma forma didática que Deus criou para falar alguma coisa de como que o pecado entrou e tal. Então nós precisamos de um outro texto bíblico que seja mais claro para nós refutarmos esse tipo de ideia. Falou que fez a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança. Vamos lá. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Interessante que Romanos 5 está tratando, irmãos, do pecado. Paulo trata do pecado e da justificação pela fé, ou seja, do pecado e da graça. Esse é o assunto do Romanos 5. Não sabe onde estava, né? Mas amém que lembrou. Então veja bem, alguém pode ler para nós aí? Alguém quer ler o versículo 12? Pelo que, como o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então veja bem, Paulo vai falar, vai confirmar isso. Paulo vai dizer assim, por um homem entrou o pecado no mundo. E Paulo está falando de quem? Está falando de Adão. Então Adão não era um personagem fictício, porque Adão era um homem. Paulo fala assim, por um homem entrou o pecado no mundo. E para confirmar ainda mais, o versículo de número 19, diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, veja bem, não é muitas pessoas ali, mas está falando assim, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, está falando de quem aqui esse um? Jesus. Então Jesus foi um homem, Foi um homem. Então, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então aqui, irmãos, cai por terra toda e qualquer argumentação de que o relato bíblico de Gênesis ali não foi algo real, que Adão não teria sido um personagem real. Nós vemos, irmãos, que quando Deus criou Adão e Eva e criou para que eles pudessem viver num paraíso, o jardim do Éden, um paraíso aonde não existia ali a dor, aonde não existia o sofrimento,
as coisas ruins que nós conhecemos hoje. Nada disso estava presente naquele jardim do Éden que Deus criou e colocou o homem lá. Então o homem podia viver feliz para sempre naquele ambiente maravilhoso. Mas o problema é que quando o pecado entrou, o homem perdeu esse direito de viver naquele paraíso. Ele foi expulso, né? Os irmãos leram, o homem foi expulso do jardim do Éden por causa do pecado. Mas, irmãos, é uma coisa gloriosa, porque quando nós vemos a criação no início, ali no livro de Gênesis, falando do jardim maravilhoso que Deus criou para o homem, e nós lemos lá no Apocalipse, falando que no final, quando Deus julgar todas as coisas e destruir todo o mal, diz a palavra de Deus que Deus criará novos céus e nova terra, aonde não haverá mais pranto nem choro, e Deus criará esse ambiente para que nós pudéssemos, para que os salvos possam viver eternamente longe de tudo que é ruim que nós conhecemos nos nossos dias. Tudo que é ruim que foi causado pelo pecado, Deus projeta para o homem algo lá na frente maravilhoso. Quando nós falamos que nós vamos morar no céu para sempre, há um equívoco. De certa forma é até um equívoco, porque o que Deus promete lá é uma criação do novo céu e nova terra, aonde nós habitaremos. Mas também não podemos dizer que nós estamos totalmente errados ao dizer que nós estaremos no céu para sempre, porque o céu não é apenas um lugar, a esperança do céu não é apenas um lugar, mas é um estado eterno de gozo, de alegria, de paz. Então, pensando pelo lado de que o céu também não é apenas um local, mas é um estado, então, quando nós morremos e estamos com Cristo, nós entramos para o gozo eterno, já desfrutando das delícias eternas, mesmo que não seja ainda no novo céu e nova terra, mas já estamos num outro ambiente, mas num estado que permanecerá no novo céu e nova terra para todo sempre. Isso é tremendo, né? É maravilhoso isso. Mas exatamente. Não. A Bíblia relata que há consciência dos salvos, né? A consciência dos salvos. Isso nós podemos ver até na parábola contada pelo próprio Senhor Jesus. Jesus vai falar que ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu. Que sentido é que Jesus está falando aquilo? Ora, ninguém subiu lá para saber como que é e trazer para vocês a informação que eu estou trazendo. Por quê? Porque o Filho do Homem subiu e desceu, o Filho do Homem esteve lá e desceu, portanto eu tenho o que falar com propriedade daquilo que é a eternidade. Então Jesus, ele ensina uma consciência nesse estado de salvação. Agora vamos falar do problema aqui, irmãos, que foi o que causou aqui a tirada do homem do jardim. Esse problema é o pecado. O que significa o pecado? O que significa o pecado? Alguém lembra?
errar o alvo. Então, amartia é a palavra grega, cujo significado um dos significados é errar o alvo. A irmã está correta na colocação. Mas não é só isso, nós temos um outro significado que eu acho assim, que descreve até melhor o que aconteceu aqui no pecado, na queda do homem, que é na poética de Aristóteles. A poética de Aristóteles diz o seguinte, que a amartia é a falha cometida por um herói, ou um passo em falso dado por um herói, que faz com que esse herói caia do estado de felicidade para o fracasso. Ou seja, na poética de Aristóteles, a amartia é uma queda, é uma falha trágica. E é exatamente isso que o pecado causou na vida do homem, uma falha trágica. Por quê? Porque tirou o homem de tudo aquilo que o homem poderia ter vivido e trouxe como consequência tudo de mal que nós conhecemos. Que trágico foi a queda do homem. Então, eu entendo que esse significado de amartia, no pensamento de Aristóteles, reflete melhor aquilo que foi o relato bíblico da queda do homem. Não é verdade? Então vamos falar aqui, irmãos, um pouco mais sobre essa questão do pecado e da queda. Nós sabemos que o Senhor havia colocado o homem ali no jardim, mas Deus estabeleceu alguns limites para o homem. Qual foi o limite que Deus estabeleceu para o homem? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podia comer de tudo. Apenas Deus colocou esse limite para o homem, somente essa árvore. Mas o que o homem fez? Em vez de obedecer a Deus, o homem preferiu obedecer a serpente que apareceu lá e tentou o homem, né? E o homem caiu naquela tentação. Então, qual que foi a causa do pecado do homem? A desobediência. Então, a desobediência foi o passo em falso. A desobediência foi o passo em falso que trouxe a tragédia para o homem. Porque agora o homem experimentou a morte física e espiritual como consequência do seu pecado. O homem experimentou a dor e tudo o que é de ruim como consequência do seu pecado. Então, irmãos, se a desobediência foi a causa do pecado, qual é o caminho de volta para Deus, irmãos? Hein? Obediência é o caminho de volta para Deus. Todos concordam? Obediência é o caminho de volta para Deus. E eu vou perguntar aos irmãos assim: obediência de quem? Sim, a palavra, obediência é a palavra, mas a obediência de quem é a palavra? Que traz o homem de volta para Deus. Nossa, todos concordam que a nossa obediência é a palavra que nos leva de volta para Deus? Todos concordam? Hein? Muito bem, irmã. A irmã foi em cima.
E nós vamos confirmar o que a irmã acabou de dizer, que não é pelos nossos méritos, nunca vai ser pelas nossas, porque, irmãos, embora a graça nos proporciona a obediência, porque a graça nos capacita a obedecer, e de fato os salvos em Cristo precisam obedecer a palavra. Os salvos em Cristo pela graça, ele precisa obedecer a palavra. Mas se eu perguntar aos irmãos assim: quem aqui obedece toda a palavra? Estaríamos então perdidos. Como é que eu vou voltar para a eternidade se eu não consigo obedecer toda a palavra? E aí a irmã respondeu bem: a obediência de Cristo. E nós vamos ver que Paulo fala sobre isso, Romanos 5, versículo 19. Irmãos, isso é maravilhoso, é justificação pela graça. Paulo está falando do pecado, da consequência do pecado, ali que entrou através de um homem, mas Paulo vai falar que através da obediência de um homem, veja bem, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E Paulo vai completar assim, pela obediência de um, que é Jesus, o único que obedeceu a palavra por completo, pela obediência de um, muitos serão o que, irmãos? Feitos justos. Isso é justificação pela fé, irmãos. Quando nós cremos em Jesus, no sangue, no sacrifício de Jesus, na perfeição de Jesus, nós fomos justificados pela fé, nós nos tornamos justos. Não é pela nossa obediência, é pela obediência de Cristo. Embora a graça nos leve, nos impulsiona a obedecer, e a marca do salvo é porque ele quer obedecer a Deus, e ele procura obedecer a Deus, porque essa é a marca do salvo, porque ele sai do mundo, ele distancia do mundo, ele quer estar mais parecido com Cristo. Somos cristãos, que coisa maravilhosa. Mas se não fosse a obediência de um, nós estaríamos perdidos. E aí às vezes as pessoas pensam: mas parece injusto Deus condenar toda a raça humana por causa do pecado de um. Só que nós temos que levar em consideração que não é um homem qualquer, mas foi o primeiro homem, o cabeça de toda a humanidade, de onde descendeu toda a geração de homens. Por isso, quando ele pecou, toda a raça humana foi afetada. E por mais que isso possa parecer injusto, não é. E para Deus demonstrar justiça, Paulo falando disso, ele vai dizer que, portanto, versículo 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. E aí nós completamos o versículo 17, porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E aí Paulo vai falar: porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, irmãos, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então a graça através de Jesus é para todos. Mas por que nem todos se salvam?
Porque ao contrário do que alguns pregam, a graça não é irresistível, a graça é resistível. E o homem, no seu livre arbítrio, ele pode resistir à graça que foi oferecida e que é oferecida através de Cristo. Então, irmãos, graça, somente graça, salvação é isso. E esse amor extraordinário é que nos faz amar mais o nosso Deus e desejar ser melhores por amor e gratidão a essa tão maravilhosa graça que alcançou as nossas vidas. Então nós vemos essa questão do pecado original. Às vezes as pessoas querem colocar que a obediência é do homem. É o homem que tem que obedecer para voltar. E aí o homem entra na luta. Por quê? Porque por mais que ele tenta obedecer, em algum momento ele vai desobedecer. E as pessoas, muitas vezes temos crentes com problemas psicológicos. Crentes com problemas psicológicos. Sabe por quê? Porque eles começam a entrar num conflito. Porque começa a ver que ele não consegue obedecer. E ele começa a ficar com medo. Por quê? Porque por mais que eu estou tentando obedecer, eu falhei. Eu falho. E às vezes o crente começa a entrar num conflito. Esse foi o problema de Lutero, irmãos. Lutero tinha um conflito porque ele queria fazer tudo para agradar, e quanto mais ele queria acertar, mais ele se sentia um pecador. E ele entrava na luta até o momento que o Senhor se revelou para Lutero e falou assim: que a graça, é a justificação em Cristo. E aí naquele momento a alma de Lutero encontrou paz. Quantos crentes estão precisando encontrar paz, irmãos, porque já foram salvos, já foram impactados pela graça, foram salvos, já estão regenerados, já receberam um novo nascimento, são filhos de Deus, e não desfrutam como filhos de Deus, irmãos. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente sente o nosso pecado. Mais a gente sente o nosso pecado, no sentido assim, como eu sou pequeno, mas mais eu percebo o amor de Jesus, Os irmãos estão entendendo? Nós não estamos falando, irmãos, de uma graça barata, né? Porque nós não podemos ter de um lado um legalismo exacerbado, que quer impor no homem uma obediência a dogmas, às coisas que não vai levar o homem à eternidade. Mas também não podemos pensar numa graça que não produz o quê? Arrependimento. Não podemos pensar numa graça que não leva o homem a desejar santificar, porque aquele que é impactado pela graça, ele deseja santificar, ele deseja obedecer, ele quer ser melhor. E ele não vai obedecer para ser salvo, mas ele vai obedecer porque ele é salvo. Nós deixamos de pecar, procuramos não pecar por amor a Deus, não por medo de Deus. Não por medo de Deus, muito bem. A graça de Deus nos possa, Deus generoso. Então, por gratidão a Ele, eu vou procurar ser melhor. Eu não vou procurar ser melhor porque eu tenho medo dele. Eu vou fazer o melhor porque Ele merece, por gratidão a Ele. Exatamente isso. Por gratidão não é isso. Agora, quando você faz com medo, né? Eu não vou fazer isso porque Deus vai me matar, me ver. Aí você nunca vai nem se aproximar de Deus. Você sempre vai deixar de pecar, vai longe dele. Mas quando você sente que Ele te ama, aí você vai deixar de pecar e vai estar mais juntinho dele. Quanto mais você ama Ele, mais você vai estar perto dele. Glória a Deus. Pela lei, as pessoas deixavam de pecar, tentavam deixar de pecar pela lei, e veio Jesus mostrando um outro caminho, que a gente tem que deixar de pecar por amor a Deus. Exatamente.
Não mais pela lei. Até mesmo porque o que a lei mais fazia, e o principal motivo da lei, era conduzir o homem a Cristo. Por isso que a palavra fala que o fim ou a finalidade da lei é Cristo. Então o principal motivo da lei é conduzir o homem a Cristo. E como que a lei conduziu o homem para Cristo, irmãos? Porque a lei, ela condena. E a lei estava lá sempre condenando o homem, sempre condenando o pecador. E o pecador olhava e sempre se encarava como incapaz de cumprir a lei. E aí por isso veio Jesus. Ele cumpriu toda a lei. E por isso o homem, quando ele reconhece pela lei que é um pecador e ele é incapaz de cumprir a lei, ele corre para a graça. Ele não vê outra saída para ele a não ser a graça de Deus, a não ser Cristo, né? A não ser Cristo. Quando eles vão aí por medo, né? Se ele fosse pecar, ele ia ser condenado à morte. Se ele pecasse, todo mundo ia ficar sabendo. Se ele pecasse, ele ia ser excluído da sociedade. Se ele pecasse, sempre tinha uma punição. Ele ia descer em roubo, ele ia ter que pagar tantas vezes mais, dependendo do roubo, ele tinha que pagar com a vida. Né? Tem prudente. Agora, Cristo não, você serve a Cristo, você deixa de errar, você segue a lei, a palavra de Deus, mas é por amor, é diferente. Não mais por medo, né? Seguir por amor e não por medo, servir a Cristo por amor e não por medo. Muito bem colocado essa expressão. Então, irmãos, a consequência do pecado, da desobediência, foi principalmente a morte e a dor. Mas nós vemos, irmãos, ainda no capítulo, no início, né? Nós vemos ainda no capítulo 2, porque o capítulo 2 e o capítulo 3 está falando da queda e da promessa, né? Capítulo 2 a 3, a queda e a promessa. E nós vemos ali que a queda nós tratamos dela aqui agora. Mas a promessa que é feita ali no capítulo 3, versículo 15, qual que é a promessa feita no capítulo 3, versículo 15? Isso, 3,15. Gênesis 3,15. Leu 16, pode ler o 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará 2 filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Sim, na verdade é o versículo 15 mesmo, que é a promessa. Qual que é a promessa no versículo 15 que foi lido aí? Qual que é a promessa? Inimizade da mulher, mas qual que é a promessa aí? Tem uma promessa de bênção aí. Hein? Veja bem, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Alguém já viu, irmãos, a figura de Maria pisando a cabeça da serpente? Alguém já viu? Tem uma figura da Maria pisando a cabeça da serpente. Isso é um equívoco de interpretação. Por mais que nós, como servos de Deus, temos autoridade dada por Cristo para pisar serpentes e escorpiões, aqui está falando de um juízo, e um juízo definitivo sobre Satanás, que esse iria esmagar o poder de Satanás, iria destruir a serpente, iria destruir Satanás. E o único que tem esse poder aqui foi a semente de Maria, Jesus. Então quem pisa a cabeça da serpente não é Maria, quem pisa a cabeça da serpente é Jesus. Essa semente. E esta te pisará a cabeça. Está falando da semente. Agora, a serpente feriu o calcanhar de Cristo. Aonde? Na crucificação, no Calvário. No Calvário, Cristo foi ferido. Mas Jesus, ele vai
pisar definitivamente a cabeça de Satanás. Romanos 16, 20. Alguém lê para nós? Em 16, 20. breve, Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus. Em breve, Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aí o que acontece? Quem vai esmagar Satanás é Deus. Debaixo dos vossos pés é a autoridade que Deus deu à igreja e que Jesus ali deu aos seus discípulos sobre a ação do inimigo. Porque o salvo em Cristo, ele tem autoridade para resistir o inimigo. Agora, a grande vitória final será quando Satanás for jogado no lago de fogo, lá no Apocalipse final. Aí ele será jogado no lago de fogo. Irmãos, nós vemos a figura da serpente que estava lá no jardim, enganando, e Paulo também fala sobre a preocupação. 2 Coríntios capítulo 11, 3, alguém lê para nós? 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera devoção a Cristo. Veja bem, a tradução da irmã trouxe ali que a preocupação de Paulo era que, assim como a serpente enganou Eva, né, assim também a mente dos cristãos fosse corrompidos pelo engano, pelo espírito de engano, e eles desviassem da devoção a Cristo. Outras traduções diz assim, da simplicidade do Evangelho. E Paulo está falando dos falsos apóstolos. No contexto, Paulo está falando dos falsos apóstolos. Ele diz assim, irmãos, eu temo que esses falsos apóstolos venham desviar a mente de vocês, venham enganá-los. Como a serpente enganou Eva, eu temo que esses falsos apóstolos venham enganar vocês. E venham desviar vocês da simplicidade do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Não há o que complicar com relação ao Evangelho. Há quantas pessoas estão criando, inventando coisas para desviar da simplicidade do Evangelho. E o que nós queremos é voltar à simplicidade do Evangelho. Irmãos, o capítulo 4 e 5 já fala de Adão até Noé. Então o que nós vemos, irmãos, capítulo 4 e 5 vai falar de Abel, Caim, Sete, e nós vemos ali que Abel foi morto pelo seu irmão, então o primeiro homicídio entra ali na raça humana. Caim mata Abel. E qual foi o motivo que Caim matou Abel, irmãos? Hein? Ciúme, inveja, né? Deus agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Se ele fizesse o que era correto, né? Deus iria agradar de Caim também. Ter outra oportunidade. Exatamente. Já logo no início, caiu muito longe. Adão pecou e não foi só ele que pecou. O ser humano continuou pecando mesmo lá no início. Mesmo lá no início. E não foi somente Adão. Exatamente. Então, Caim mata Abel por ciúme.
E aí, irmãos, tem uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Alguém sempre diz assim: veja bem, se Caim matou Abel, com quem que Caim casou? Alguém já ouviu essa pergunta? Com quem que Caim casou se Caim matou Abel? Não é verdade? E o que os irmãos acham? Caim casou com quem? Na Bíblia fala que Adão deu filhos e filhas, tem mais filhos aí. Então essa geração estava vindo. Muito bem. Já tinha um povo já. Então, a Bíblia fala que Adão gerou filhos e filhas. Então, possivelmente, Caim possivelmente não, ele casou com a sua irmã, porque era o princípio da criação. Então, até naquele princípio era legal isso. Deus falou povoai, não sei. Povoai, multiplicai. Então era necessário isso. Mas alguém diz assim: mas a Bíblia não diz. Pega essa água para mim, fazer um favor. Mas a Bíblia não diz que Caim, depois que Deus colocou a marca nele, ele foi lá para a terra de Nod. Versículo 16, 4:16 diz assim: e saiu Caim de diante da sua face, da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, e conheceu Caim a sua mulher. Obrigado. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Então alguém diz assim: mas Caim não foi para a terra de Nod, conheceu a esposa de lá, e teve um filho, e lá o filho chamou Enoque, e construiu uma cidade? Então como é que fica isso aqui? Veja bem, as pessoas fazem confusão com dois termos aqui. Primeiro, a expressão Nod. A expressão Nod não era o nome de um homem lá, que Caim foi, conheceu a filha dele e casou com a filha de Nod. Nod não era um homem. Nod significa terra da peregrinação. Quando o Senhor Jesus, quando Deus puniu Caim, e Caim teve que sair da presença do Senhor, e ele foi para a terra do exílio, foi para a terra da peregrinação, por isso a expressão Nod. E outro termo que às vezes não é bem compreendido é a palavra conheceu aqui, porque a palavra conheceu aqui é no sentido de coabitar, é no sentido de ter relação sexual. Então ele foi, possivelmente, ele levou consigo a sua esposa para onde ele foi habitar, e lá ela ficou grávida e gerou ali o seu filho Enoque, e lá ele edificou uma cidade. Tanto é que não era uma cidade, não tinha uma cidade, lá não tinha um povo. Ele foi para lá e lá ele edificou uma cidade, porque a partir dali, da geração de Caim, houve várias pessoas que foram crescendo, uma geração foi crescendo, porém com a mesma marca de Caim. Essa geração que foi crescendo ali, a partir de Caim, era uma geração infiel. Era uma geração infiel. Mas Deus deu a Adão, Deus deu a Adão um outro filho, cujo nome era Sete. E dessa linhagem de Sete, houve um povo que se tornou fiel a Deus, E da linhagem de Sete é citado o nome de Enoque, o sétimo depois de Adão. Esse da linhagem de Sete, o sétimo depois de Adão, é que Judas vai mencionar na sua carta a profecia de Enoque. E vai fazer: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, Então a gente vê que num tempo sétimo depois de Adão, mostra até um tempo de Deus, onde há uma necessidade de se revelar com mais profundidade,
E Enoque, diz a palavra de Deus que Enoque teve um filho chamado Enos, e diz a palavra do Senhor que ali eles começaram a invocar o Senhor. Então, a partir ali de Enoque, eles começaram a invocar o Senhor, eles começaram a cultuar. Segundo alguns estudiosos, ali começou o culto público a Deus. Ali eles começaram a invocar o Senhor. Por quê? Porque até então não havia essa busca. De Enoque veio Matusalém, Lameque, e até chegar em Noé. Até chegar em Noé. Mas interessante, irmãos, que nessa geração de Adão, na galeria da fé, em Hebreus 11, vai aparecer a figura de Abel e vai aparecer a figura de Enoque. Vai falar que Enoque andou com Deus. E o que aconteceu com Enoque por andar com Deus? Deus o tomou para si. Foi arrebatado, Deus o tomou para si. Isso é maravilhoso, porque o que vai acontecer com a igreja que anda com Cristo, que anda com Deus, ela será tomada para Deus, ela será arrebatada para Deus, num tempo determinado por Deus. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança, sermos arrebatados para Deus. E nós seremos arrebatados se nós andarmos com Deus. E nós sabemos que não há outra maneira de andar com Deus a não ser pela graça de Deus. Chegamos em Noé, capítulo 6 a 9. Nós vemos que Noé foi um homem fiel a Deus, né? Capítulo 6, versículo 8, Noé fala que Noé foi um homem fiel a Deus, porque Deus achou graça em Noé, não é isso? Então a expressão graça, Deus achou graça em Noé, porque na verdade, irmãos, Noé só pôde ser fiel a Deus pela graça de Deus. Então é a graça, no Novo Testamento é a mesma coisa, o que nos faz ser fiel é a graça, o que nos faz ser salvo é a graça. O que salvou Noé lá no Antigo Testamento, irmãos, não foi a lei, foi a graça. A salvação sempre será pela graça. Alguém diz assim, no Antigo Testamento a salvação era pela lei. Está errado, irmãos. Salvação nunca foi pela lei, salvação sempre foi pela graça. Foi a salvação de Noé e sua família? A graça de Deus. Nós vamos ver lá mais na frente, quando nós estivermos estudando sobre Abraão, que a salvação de Abraão também foi graça, irmãos. Tudo é graça. Então, Noé se tornou um homem fiel, e Deus ali, o que aconteceu? A geração tinha se corrompido tanto, a violência tão grande, que não é muito diferente do que nós estamos vivendo nos nossos dias, e Deus então decidiu aqui executar um juízo sobre a criação e destruir a criação. O que nós vemos, irmãos, que o pecado não ficará impune. As pessoas vivem a vida do jeito que elas querem viver aí, e elas acham o seguinte, que isso vai continuar para sempre desse jeito, não haverá uma consequência. Haverá sim, haverá um julgamento, haverá um juízo de Deus. Deus não permitirá que as coisas vão continuar para sempre desse jeito, e Ele já deu exemplo disso, quando Ele destruiu todo mundo num dilúvio. Um exemplo de um Deus que é amoroso, mas um Deus que é também justo, um Deus que julga com justiça. Então, Deus salva Noé com a sua família, e a partir de Noé e a sua família, Deus traz novas gerações, né? Novas gerações. Mas, irmãos, Noé constrói então, que nós conhecemos, a arca por orientação de Deus. Noé constrói a arca por orientação de Deus. E diz a palavra do Senhor que Deus deu todas as medidas para que Noé fizesse a arca. É tão impressionante isso, irmãos. Imagina naquela época, alguém construir. Já imaginaram quantos navios já
afundaram, pessoas que tentaram construir navios e que afundaram e que não resistiram. Quantos? Mas aquele imenso navio construído por Noé, segundo a medida de Deus, resistiu toda aquela tempestade. Foram meses, né? Meses. Eu vi uma reportagem que essas técnicas que Noé usou, essas medidas aí, são usadas até hoje na técnica de construção de navios. Eu não sei até que ponto isso é verídico, Sim, mas a pessoa prova pelas medidas. as medidas são usadas ainda hoje. Hoje, a matemática provou que essas medidas são medidas compatíveis e que são aproveitadas até hoje. Aquilo ali é perfeito. Perfeito. É de Deus. Então as medidas de Deus é perfeito. Na saída do mês 2. E fala lá no quintal, no décimo, não sei quanto lá. Eu vi. Talvez Não, não, eu não não mês sabia. Fala mais claro dos meses, falava qual é o oitavo mês, né? Pois é. Aham. Todo de um ano. Veja bem, o que acontece? O que acontece? Só por... Só por... Não, existia chuva sim. Não tempestade da forma com que veio. Porque a água vinha de cima e vinha de baixo também, porque as comportas se abriram e a água vinha de baixo também para inundar todas as coisas. Noé foi o pregoeiro da justiça. Noé foi o pregoeiro da justiça. Agora, Quando ele completou ano, né? Quando ele completou tantos anos, a água começou a baixar, já foi todo de um ano, mais ou menos. Eu não sabia disso, não. veja bem, um outro detalhe importante aqui, irmãos, só para vocês vão ter noção do tamanho, vocês vão ter noção do tamanho do navio. Diz que esse navio equivale a 300 vagões de ferro. 300 vagões de ferro seria o tamanho daquele navio. 300 vagões de ferro. Caberia 7.000 tipos de animais dentro daquela arca. Então era muito grande, irmãos. Muito grande. Então veja bem, irmãos. A salvação. Qual que é a figura da arca? A arca representa o que, irmãos? Projeto de salvação. Quem que é o projeto de salvação? Jesus. Então a arca, que foi o projeto criado ali para resgatar Noé e sua família, aponta para Cristo. Projeto de Deus para salvar o homem. Então Cristo nos resgata. Em Cristo nós somos salvos. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. Então aparece lá o arco nas nuvens, e Deus fala assim: eu vou fazer uma aliança com você, Noé, e agora por causa da aliança que eu faço com você, a terra não será mais destruída por água. Então fique tranquilo, irmão, se vier tempestade aí, fique tranquilo, porque não vai ser destruído por água não. Tá bom? Então veja bem, mas no Novo Testamento Deus faz uma nova aliança conosco, né? E a nova aliança conosco é através do sangue de Jesus. Jesus, quando vai ali na ceia, ele fala assim, pega o cálice, assim, esse cálice é o sangue da nova aliança, é o cálice da nova aliança, porque representava o sangue dele ali, como a nova aliança, o novo concerto que é feito com os salvos. É o sangue, irmãos. Por isso salvação é pelo sangue. Por isso que a salvação é pela fé no sangue. A justificação é pela fé no sangue. Não tem salvação sem ser pela fé no sangue de Jesus. Porque a justificação vem por aí, é o novo concerto. Sim. A respeito que eu comentei, que eu acho que foi um ano mais ou menos, é que no versículo 11 fala que quando ele completou 600 anos, começaram a jorrar e as comportas do céu se abriram. Aí já no versículo 13 fala que no primeiro dia, no versículo 13, capítulo 8, no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 para a vida de Noé. Então iniciou quando ele tinha 600 e águas começaram a chegar quando ele completou 600. 601, né? Aí falou também a gente ter paciência e esperar.
Ter paciência, esperar, como, né, as coisas vão, né? Só quando Deus deixou. Porque quem fechou a porta foi Deus, né? Quem fechou a porta foi Deus. Hein? Mas ele só abriu depois que Deus deixou, né? Porque se Deus não deixasse, tudo agora. E principalmente essa geração de agora. Nós vivemos, meus irmãos, uma geração, e isso está afetando psicologicamente a gente. Por quê? Porque nós queremos tudo de imediato. Porque a tecnologia, ela se tornou as coisas, ela aproximou, ela encurtou o tempo. Os irmãos, na minha época, irmãos, a gente escrevia carta para comunicar e colocava no correio, e a gente sabia, essa carta vai levar tanto tempo para chegar onde no destino, lá a pessoa vai ler e vai levar mais tanto tempo para retornar a carta. Então você já era preparado para esperar. Era preparado para esperar. Então a ansiedade era menor, né? A ansiedade era menor. Agora não. Agora esse imediatismo que está nessa geração, isso está aumentando a nossa ansiedade, porque nós queremos tudo agora. Fala. A respeito da expressão mais curada, o 9 e 11 fala assim: e não será mais destruída toda a carne pela água do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, o Senhor estabeleceu que não seria destruído mais pela água. Não seria mais destruído pelas águas. Aí, irmãos, chegamos então, a água baixou agora. Noé saiu da arca com seus filhos. Quem eram os filhos de Noé? Quem eram os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos de Noé vão agora povoar a terra. Eles vão receber essa incumbência de povoar a terra. Sem, Cã e Jafé. Sem, irmãos, Sem é que deu origem aos semitas. Semitas. Quem são os semitas? O povo hebreu, o povo de Israel. Hoje, apesar mas na verdade, Sem não deu origem somente ao povo de Israel. Deu origem a outros povos também. Mas hoje, na atualidade, só é considerado semita o povo hebreu. Considerado semita. E Cã deu origem ao povo palestino. Canaã, né? Os irmãos lembram de Canaã? Né? E Deus deu a terra de Israel, a terra de Canaã, para quem? Para Israel. E Canaã deu origem ao povo palestino, segundo informações. Isso, da questão do pecado, da nudez. Da nudez a nudez do pai, né? E Jafé, irmãos, Jafé deu origem aos povos europeus. Então, Jafé deu origem aos povos europeus. Nós não vamos entrar aqui em todos os povos, mas há, assim, como marcar a origem de todos os povos existentes a partir dessa linhagem de Sem, Cã e Jafé. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo, capítulo 9, versículo 19. Capítulo 9, versículo 19, diz assim: esses 3 foram os filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra. Então, todas as raças humanas que existem hoje, todos os povos, têm origem aonde? Nos 3 filhos de Noé. Agora, irmãos, assim, para a gente adiantar um pouquinho, os irmãos lembram da Torre de Babel, na leitura? Os irmãos fizeram? Torre de Babel? Então veja bem, a Torre de Babel, quem construiu a Torre de Babel é da origem de Cã. Foi Cuxi era etíope, e de Cuxi surgiu quem? Surgiu Nimrod. Então Cuxi, Nimrod, da origem ali de Cuxi. E Nimrod
Nimrod, ele se tornou um poderoso nos seus dias, um homem grande, um homem poderoso nos seus dias, e ele construiu uma grande cidade. E ali ele com os seus decidiram o quê? Construir a Torre de Babel. Os irmãos lembram o que significa Babel? Confusão. Babel significa confusão. Por que esse nome? Por que esse nome confusão? Porque surgiu das línguas. Porque surgiu as línguas, os idiomas. Irmãos, quando a gente olha assim, quantos idiomas existe hoje? E as pessoas às vezes tentam, mas como é que surgiu cada homem falando uma língua diferente? Como é que pode ser? Se todos vieram de Adão, como é que pode ser cada homem falando uma língua diferente? A origem das línguas, a origem dos idiomas, partiram da Torre de Babel, aonde Deus confundiu as línguas. Exatamente, porque eles cometeram um pecado, irmãos. Eles cometeram um pecado. Qual foi o pecado que eles cometeram? Como é que chama o pecado? Rebeldia. Queriam ser grandes. Porque Deus queria que se espalhasse pela terra. Ele não queria. Isso. Está vendo? Está vendo? Qual foi a ordem do Senhor para eles? Encher a terra, multiplicar a terra, encher a terra, era a ordem. O que eles resolveram? Nós não vamos fazer o que Deus mandou, não. Nós vamos ficar quietinhos aqui, vamos construir uma torre aqui, nós vamos chegar até o céu, vamos engrandecer. Quer falar? Vamos engrandecer o nosso nome. Qual é o pecado disso? Querer engrandecer o nome a ponto de chegar ao céu, hein? Vão crescer tanto, vão tocar. Soberba, irmãos. Sabe qual foi o pecado de Lúcifer? Soberba. Engrandeceu. Quando Deus fala ali por boca de Isaías, falando sobre o pecado do rei de Tiro e da Babilônia, fala do orgulho, da soberba. E compara assim até com a figura da queda de Satanás. Então a soberba é algo terrível, irmãos. A soberba não pode fazer parte da nossa vida como servo de Deus, e muito menos como a soberba religiosa. É pior ainda, irmãos. A soberba religiosa, quando você começa a querer engrandecer o nome da sua instituição, e você começa a olhar para os demais, e você acha que você é melhor do que os demais, irmãos. Isso é soberba. Isso é terrível, isso é um pecado, isso nós não podemos admitir na nossa vida como servo de Deus. Eles queriam engrandecer o seu nome. É Deus quem nos engrandece, irmãos. Quando Ele quer nos engrandecer, quando nós engrandecemos a Deus, quando nós exaltamos a Deus, Ele é que nos faz prosperar. Ele é que nos faz prosperar. Mas não deve partir de nós o desejo de querermos engrandecer o nosso nome, que nós possamos engrandecer o nome daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu, o nome que é acima de todos os nomes. Então aprendemos a origem também das línguas, a confusão que Deus fez. Agora eles tiveram que espalhar a força. Então Deus tem, irmãos, toda vez que o homem tenta fazer uma coisa contrária a Deus, e Deus assim, olha, e Deus quer que faça, lembra de Jonas? Vai para Nínive, Jonas, prega lá. O que Jonas quis? Não vou. O que Deus fez com Jonas? A igreja, o que Jesus falou para a igreja, irmãos? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Sabe o que os cristãos fizeram, os primeiros cristãos? Ficaram quietinhos em Jerusalém. Foram batizados com o Espírito Santo e ficaram quietinhos em Jerusalém. Sabe o que foi preciso para o cristão espalhar e levar o evangelho para todas as nações? Perseguição.
Quando veio a perseguição sobre os cristãos, cada um foi para um canto, fugiu para um lugar e foi levando o Evangelho. Então a perseguição quase que foi de Deus. Então Deus permite, por quê? Para que aquilo que são os desígnios dele se cumpra. Porque Deus estava falando tão tranquilo. Se cumpra. Quer ver uma coisa, irmãos? O período que a igreja mais foi purificada, sabe quando? O período que a igreja mais foi purificada, mais foi o período da perseguição, irmãos. Então, não espere vir a perseguição para ser um crente melhor, não. Seja um crente melhor hoje. Seja um crente melhor hoje. Então aprendemos aqui a origem das línguas, a confusão das línguas. Mas, irmãos, nós vamos entender também, agora, que lá na frente, o que aconteceu lá na frente, em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, o que aconteceu ali? Eles falavam em línguas, tinha pessoas de várias línguas ali, né? E eles falavam em línguas, e todos estavam o quê? Ouvindo na sua própria língua. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer ali, irmãos? Agora, Deus está mudando, o tempo agora é outro, e agora o Evangelho vai unificar os povos em Cristo. O Evangelho vai unificar os povos em Cristo, e aquilo que foi a princípio uma barreira de comunicação, que foi as línguas diversificadas, agora pelo poder do Espírito, os idiomas não serão mais uma barreira de comunicação, porque o Espírito Santo ultrapassa essa barreira e une os povos numa mesma mensagem, numa mesma língua, que é o Evangelho, para participarem de uma mesma salvação em Cristo Jesus. Pastor, Deus também quis mostrar que esse livro, cada um falando uma língua, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, que comanda todos os povos. O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, que agora atua em todos os povos, né? Então é tremendo as coisas. Por isso que é bom, irmão, a gente conhecer bem a origem das coisas, porque aí a gente começa a compreender melhor o papel do Evangelho e o propósito do Evangelho. Através dele também a gente tem certeza que há um só Deus, um só Senhor. Um só Deus. Se eu não me engano, não sei se é na Índia, mas se cultuam deuses. Vários deuses. E até no nosso meio de parente familiar, assim, tem pessoas que defendem que há várias verdades e há vários meios de chegar até Deus. Não, é só Jesus, a gente só chega nele através de Jesus. Exato. Não existem vários meios para se chegar a Deus. O único mediador é Cristo. E o meio é a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é um dom de Deus que vem pela graça. Então o meio é a fé. E essa fé é dom da graça de Deus que vem ao homem, que capacita o homem a crer no Evangelho. E por meio dessa fé que é dada ao homem, e o homem crer no sacrifício de Jesus, que foi o mediador entre Deus e os homens, o homem então agora se torna justificado, salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Um só Deus. Um só caminho. Um só caminho. É o que o irmão acabou de dizer ali, apenas dois caminhos, um que leva para a salvação, outro que leva para a perdição. Agora, irmãos, encerrando aqui, nós vamos aqui, o versículo para os irmãos memorizarem, será Apocalipse 14, 7. Apocalipse 14, 7. O versículo para os irmãos memorizarem. 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a honra, a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu vou fazer algum questionário aqui para os irmãos, só para irmãos
fixar aquilo que foi ensinado, irmão. Por que entrou o pecado no mundo? Opção para os irmãos aqui. Porque Adão e Eva desobedeceram ao Senhor comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, letra A. Porque Adão e Eva comeram a maçã, o que Deus tinha proibido. Porque Adão e Eva foram enganados pela serpente. Qual foi a resposta aqui, irmão? A, porque Adão e Eva desobedeceram ao Senhor comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Segunda pergunta: qual o primeiro gesto de Deus que revela o projeto de salvação? Quando Deus chamou Adão, por Adão, quando Deus veste Adão e Eva com as túnicas feitas com peles de animais, os irmãos lembram de ter lido isso lá, né? Ou quando Adão e Eva se vestem de aventais de folhas. Quando Deus veste Adão e Eva com a túnica de pele de animal, ali o primeiro animal inocente morre, apontando o projeto de Deus para resgatar o pecador, né? Questão 3. Por que razão Deus não se agradou do altar de Caim? Porque ele era muito pobre? Porque foi feito sem sacrifício e com má intenção? Porque lhe faltava o sangue, estava fora da revelação. Porque foi feito sem sacrifício e com má intenção? Hein? A intenção dele era boa, ele fez um sacrifício, porém o sacrifício não foi aceito. Não foi aceito por quê? Porque estava fora, faltou o sangue, estava fora daquilo que era o projeto de Deus, que é o projeto redentor de Deus, né? Questão número 4 aqui, irmãos. Que simboliza profeticamente a arca para nós hoje? A segurança da salvação que temos em Cristo Jesus, livres do juízo? A certeza de que Deus não permitirá que os problemas nos atinjam nessa vida? A igreja fiel a Cristo? Letra A, né? Letra A. Alguém coloca, sempre alguém como costuma ensinar, irmãos, que a arca representa a igreja fiel. A arca não representa a igreja fiel. A arca representa a segurança da salvação que temos em Cristo. E a questão agora de número 5. Em Babel, Deus dispersou a humanidade através da confusão das línguas, mas há um momento em que Deus une as pessoas de diferentes línguas. Qual é esse momento? Quando Jesus nasce em Belém? Quando Jesus morreu no Calvário? Ou no dia de Pentecostes? No dia de Pentecostes. Muito bem. Questão para reflexão, irmãos. Nossa, procure explicar pelas suas próprias palavras Gênesis 3,15, que é o que nós lemos lá. Nós já falamos sobre a semente, né? Ali da mulher. Noé figura na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, indica algumas características de Noé que evidenciam a sua fé. Depois os irmãos meditem aí nessa passagem. E em Babel, ou Babilônia, teve início o projeto de Deus que não se agradou. Voltamos a encontrar esse projeto maligno no fim dos tempos. Veja, por exemplo, Apocalipse 17, irmãos, versículos 5 a 18, versículos 5 e 18, 2, fala dessa Babilônia que existe nos dias de hoje, esse projeto maligno que existe nos dias de hoje. Então, do mesmo jeito, o homem continua com seus projetos malignos, mas haverá juízo, tá? Haverá juízo. Amém? Então, essa